tem... Oi, Renata! Boa Paola, noite! Um assunto muito bacana hoje que a gente vai trabalhar com a Renata. A gente já estava aqui conversando um pouquinho sobre comunicação legal. digital e carreira. E hoje a Renata está aqui, é mentora, coach, é uma parceira do Cefis, né? E com esse intuito a gente está trazendo todos os nossos parceiros com conteúdo maravilhoso para estar trabalhando com vocês. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Renata, sou jornalista de formação, tenho especialização em marketing, já trabalhei bastante tempo nessa área. Hoje ajudo empreendedores, ajudo profissionais a terem visibilidade, né? A conseguirem oportunidades, a conseguirem mais clientes nas redes sociais. Então, essa é exatamente aí a minha área. Olha, tô vendo aqui que tem já aprendiz promotor de vendas. Olha, perfeito para você essa live, né? Tudo a ver. E peguei um pedacinho aqui do que a Paola estava falando, e ela estava falando sobre essa questão das redes sociais, da nossa imagem, né? E isso é muito importante. Então, acho que a gente tem que começar esse papo pensando nisso, né? Que as redes sociais, elas são um reflexo de quem a gente é. Porque aquilo que a gente posta, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente coloca nas redes sociais, de certa forma, reflete algo que tem dentro da gente. E, de certa forma, também vai estar construindo a nossa reputação profissional, né? E, olha, estou vendo aqui que tem gente que é de informática, vou até tentar pegar aqui para não perder Aham, tanto. Olha, informática, tem tem aprendiz qualidade da aqui, né? parte de departamento pessoal, parte de vendas, então já estão afiados, está todo mundo já. Gente, tem muita gente respondendo, Paulo, olha que legal. Estou trabalhando com trade marketing. Gente, que chique você, hein, Rayane? E apoio a vendas numa distribuidora de alimentos. Aprendiz repositor de mercado. No Cefis faço informática, estou em busca do primeiro emprego. Aprendiz de departamento de pessoal. Tá bem variado aqui, muito massa Aham. isso, né? A gente vai conseguindo compartilhar bastante experiência. Então, o primeiro ponto, gente, é esse, né? É a gente pensar que o que a gente está compartilhando nas redes sociais está construindo a nossa imagem, nosso legado profissional. E que necessariamente os recrutadores, as pessoas que estão buscando pessoas para preencher as vagas, as pessoas que estão analisando, se você trabalha na área de vendas, o seu cliente, ele vai te pesquisar. E isso hoje, pensa você como cliente, né? Você quer contratar alguém, quer contratar um prestador de serviço. Qual é a primeira coisa que tu faz? Paola, vai lá. A primeira coisa que tu faz quando quer contratar alguém. Eu vejo o site, eu vejo o Facebook, Olha, Instagram, né? O que as pessoas estão falando, avaliações, enfim, tudo que a gente pois é. pode, né? Você dá uma stalkeada legal, né? Todo Então mundo, não há né? todo mundo faz isso, né? Então, não ache que o seu cliente, a empresa que você está, de repente, ali flertando com aquela empresa, né, para ser contratado com ela, você está querendo ser chamado para uma entrevista, você está querendo ser chamado para uma oportunidade. Essas empresas também vão te pesquisar. Eu trabalhei já fazendo análise e seleção de currículos para minha equipe, na época que eu trabalhava no corporativo, né? Então, eu já contratei muita gente, já entrevistei muita Sim. gente. E todas as vezes, Paulo, eu fazia isso. Eu olhava nas redes sociais, eu fazia uma busca. Não que isso fosse ser a única coisa que eu ia levar em consideração para tomar uma decisão, óbvio que não. Mas aquilo também era uma coisa que a gente levava em consideração quando ia trazer alguém para a equipe. Sim. Então é muito importante, né? E Renata é um exemplo, assim, que às vezes as pessoas acham que isso é um absurdo, né? Mas se a gente for levar para um exemplo simples da nossa casa, ou melhor, para os jovens, eles fazem isso com relacionamento, não é verdade? Olhou uma Perfeito. pessoa, eles vão ver, revirar a vida da pessoa, quem ele é amigo em comum, quem ele não é. Então, assim, quando a gente traz, que a gente acaba que todo mundo um dia já pesquisou quase a vida toda da pessoa, vai conseguir compreender. Porque a empresa com o colaborador, ela é um relacionamento, né? Então, para quem acha que é absurdo, vamos lá, ver se nunca, quem nunca, né? Olhou aquela Não, amiga, gente, com certeza. não ache, né, que as pessoas não vão fazer isso contigo. Se tu faz, as pessoas também fazem isso com você. Isso é natural. É natural até do ser humano, né? Mas assim, quando se envolve uma contratação, envolve uma decisão, às vezes, que a pessoa tem que tomar, é natural que ela faça isso, né? Principalmente se é uma contratação para equipe, para empresa, ou um profissional, de repente, você vai ter que fazer um investimento maior, isso é natural. Então, pensando nisso, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo que eu posto nas minhas redes sociais que está público, porque também tem as postagens que eu posso fazer privadas só para os meus amigos verem, né? Para minha família e tudo mais. Mas tudo que eu posto que é público está construindo a minha imagem profissional. Isso aí
Porque algumas pessoas dizem assim, ah, mas aí eu não vou ser escrava disso, eu posto o que eu quiser. E aí não é uma questão de você de te limitar na sua liberdade de expressão, não é sobre isso. Mas é sobre você avaliar as consequências das coisas que você posta. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ir com uma consciência muito grande. Postagens excessivas, né, de reclamação, postagens agressivas, postagens criticando, de repente, empresas que você já trabalhou. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Inclusive, está em algumas das dicas que eu trouxe aqui, que é que a roupa suja se lava em casa. Então, quando a gente está insatisfeito, né, com alguma coisa ou com alguém, a gente tem que ir diretamente nessa pessoa. A gente não precisa ir nas redes sociais para resolver as nossas questões. Só que como as mídias digitais elas chegaram e a gente não teve uma educação para isso, né? A gente meio que, ainda mais agora, né, Paula, que a gente está todo mundo precisando usar mais ainda. E a gente meio que não sabe, muita gente não sabe muito como usar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: roupa suja se lava em casa. Então, você tem alguém que você precisa resolver algo, resolve com a pessoa direto. Postagem nas redes sociais não vai ajudar em nada, não vai resolver o problema, não vai trazer uma boa energia para você e, acima de tudo, não vai estar ajudando você a construir uma boa reputação, uma boa imagem que te favoreça oportunidades, tanto de você conseguir um emprego, conseguir uma posição legal, quanto de ser contratado por alguém, por algum cliente que você quer, quanto também, de repente, você já está numa empresa, mas oportunidades de você crescer dentro dessa empresa, de você, você é aprendiz, você pode ser contratado, você pode ser estagiário depois, né? Você pode fazer carreira ali dentro. Eu conheço muitos aprendizes que fizeram carreira e Sim. conseguiram muita coisa, sabe? Isso, a forma como a gente se posiciona no início, né, da nossa carreira, independentemente do cargo, da posição que a gente tem, vai fazer a empresa, vai fazer as pessoas olharem para a gente de um jeito diferente. Então, poxa, essa pessoa é estagiária, tem todo esse profissionalismo, essa pessoa é uma aprendiz, se porta dessa forma, imagina quando ela for contratada, eu quero essa pessoa. A pessoa se torna uma pessoa desejável, né? Eu quero ter essa pessoa para mim, eu quero essa pessoa na minha empresa, eu quero essa pessoa para prestar um serviço para mim. Vê se faz sentido isso para vocês, né? Tô Não, vendo que a minha amiga Mônica entrou aí. é, Saudade, hein, Mônica? a dona Mônica, diz que dona Mônica vulgo mamãe, oi. Fogo, mamãe, coisa mais linda. O que que acontece? Era justamente isso, né, que eu disse, já estava afiando eles bem com esse cuidado da gente não utilizar as redes sociais para a gente estar agredindo as pessoas, né? Até comentei no meio desse período de política e toda essa confusão que tá, a gente tem que ter muito cuidado, porque fica registrado aquele nosso pensamento. E é difícil, não é só excluir. A gente já emitiu uma imagem, imprimiu uma imagem para muita gente. E a gente pode excluir da rede social, mas a gente não vai excluir das mentes das pessoas. Porque quando elas leem, opa, Perfeito. já ficou na mente. Não é Verdade. isso? Já foi, né? Já foi. Exatamente isso, Paola. Falaste muito bem. Olha, tem até um seguidor meu aqui querido, que é o Jefferson, já fez até curso comigo. Ele tá dizendo assim, que ele lembra que uma vez eu falei que era para colocar a mão no coração. Essas são coisas de Renata, tá? É, Coloca a mão no coração antes de postar. E é muito legal. mais ou O menos Jefferson isso. lembrava que eu tinha feito isso num curso. E é verdade. Eu faço às vezes isso, sabe? Eu coloco assim, puxa, eu sempre me pergunto, eu gosto de fazer aquelas perguntas socráticas, né? Isso aqui que eu vou postar vai ajudar alguém? É útil? É bom? Tá prejudicando alguém? E esse alguém sou eu? Porque às vezes tá só se prejudicando, Sim, né? Acho que exatamente. serve para tudo, né, Paula? Que a gente vai se comunicar, que coisa que a gente vai dizer, que a gente vai falar, quando a gente vai se reportar a alguém. Acho que se a gente se fizer essas perguntas, a gente vai ter uma comunicação muito mais saudável, tanto digitalmente quanto no offline, né? Sempre colocar. O Jefferson me lembrou, que bom que ele lembrou isso aqui, porque é verdade, eu gosto de fazer isso, sabe? Quando eu não tô assim, que às vezes a gente tá com um sentimento ruim, tá com uma insatisfação, isso é normal, faz parte, é humano, né? Todo mundo vai ficar com raiva, todo mundo vai passar perrengue. Vai ter dia que tu vai estar chateado com o chefe, vai estar chateado com alguém da tua casa, vai estar chateado com, sei lá, qualquer pessoa. E aí você tem que respirar fundo e pensar qual é a melhor forma de eu resolver isso. Preciso desabafar, mas quem é a pessoa certa para desabafar? Qual é o lugar certo? Qual é o momento certo de desabafar? Rede social não é lugar de desabafar. É lugar de você socializar, de interagir, né? Não vou dizer que não é, né? Porque eu não gosto desse negócio de não é. Não é que ninguém tá proibido de nada. Mas assim, a gente tem que pensar nas consequências das coisas. Se eu for lá e coloco uma coisa que traz uma carga negativa para mim, eu vou estar me prejudicando de alguma forma. Se eu não estou resolvendo o problema, não está sendo útil para ninguém aquilo, né? Não está levando uma informação que é necessária, que é de qualidade, que é útil, que é certa, que é justa. Então não vale a pena, né? Melhor não postar. Não somente com as palavras, mas até com as imagens, né?
Como eu estava até Perfeito. falando, a imagem fala e a gente também tem que entender que a comunicação ela não é uma via. Eu coloquei na rede social, estou me comunicando. Não, a comunicação ela é uma interação. Então, por mais que a gente esteja fazendo através da rede social, a gente vai ter uma resposta. E aí a gente Uhum, precisa perfeito. saber se o quanto isso não está afetando sem até a gente perceber. Então, poxa, o que está Isso. acontecendo que as pessoas elas não me enxergam da forma que eu coloco? Pode ser que você esteja utilizando muito mais a rede social para imprimir uma imagem que não é aquela que você deseja e você só está colhendo os frutos. Então, a gente precisa rever tudo isso, não é? Como é que funciona isso? Perfeito. Não é isso, Renata? Eu acho que é bem isso, Paola, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comunica, aquilo que a gente posta, volta pra gente, né? E é isso com tudo na vida. Então, às vezes, eu já vi pessoas chegarem comigo e dizerem assim: Poxa, Renata, eu não sei o que acontece comigo. Que parece assim que eu atraio pessoas com calúnia, sabe? Difamação nas redes sociais. E é sempre uma treta, né? Como dizem. E aí a gente vai analisar as postagens assim, da pessoa e a gente vê que a pessoa gosta de postar essas coisas. Que ela gosta às vezes não checa uma informação, vai lá e posta, sem avaliar direitinho o que está postando, se realmente é verdadeira aquela informação. Então, se a pessoa posta aquilo, ela está Ah, puxando para perto dela, até pelos próprios, né, algoritmos das redes sociais, pessoas que também gostam. Então, eventualmente, ela também vai ser vítima dessa calúnia, dessa difamação. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz. Eu digo assim, não é que eu nunca faça isso. Acho que a gente é ser humano, às vezes a gente erra, peca, claro, né? Quem sim. nunca, né? Quem nunca teve vontade, assim, escreveu, até brinco, assim, ó, quando for assim, escreve um monte de coisa e Escreve não e posta. apaga. Apaga, Arquiva. arquiva, apaga, né? Mas não posta, é melhor não. E esse cuidado, assim, é muito importante. E, Renata, como isso pode influenciar na carreira? Antes, esclarece um pouquinho pra gente que é carreira, que todo mundo acha bonita a palavra, né? Quer saber, mas a É. gente fica confuso. O que é essa carreira? O que é uma carreira? E o quanto isso pode prejudicar na carreira profissional da pessoa? Ô, perguntinha boa. Porque a maioria das pessoas, elas confundem trabalho com carreira, né? Na verdade, a maioria das pessoas não tem carreira, tem um trabalho, né? Tem uma subsistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: todos nós precisamos, como se diz, né, pagar os boletos. Todos nós precisamos de subsistência. Então, obviamente, precisamos de fontes de renda. Você precisa trabalhar, porque você tem as suas despesas, tem que se manter, manter aluguel, manter, enfim. Isso é subsistência, isso é necessidade, isso é importante. E, claro, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar assim nisso, né? Porque são as nossas necessidades básicas. Quando você fala de carreira, você está falando de crescimento. A carreira ela não depende do trabalho que você está agora. Agora você pode estar numa empresa X, mas você está construindo uma carreira na tua área. Uma carreira na área administrativa, uma carreira na área de gestão de pessoas, a gente está fazendo o curso de departamento pessoal. Tá, você começa no departamento pessoal, você pode seguir uma carreira, você pode trilhar um crescimento. Você começa como aprendiz, aí dentro das empresas tem, né? Muitas empresas têm os Sim. planos de carreira. Então, você começa como aprendiz, aí você de repente pode ser contratado, aí se torna um auxiliar, aí auxiliar e vai galgando aqueles cargos, né? E proporcionalmente vai melhorando a questão da remuneração, das recompensas e tudo mais. Então, isso é um plano de carreira numa empresa. Só que carreira é ainda mais amplo, né? Porque carreira tem a ver com tudo que tu faz na tua trajetória profissional e na tua soma de conhecimentos que tu vai acumulando, de experiências, de valores, coisas que você vai aprendendo, e isso tudo é teu. Eu sempre digo assim, não importa onde você trabalha, se você vai deixar de trabalhar, isso é teu. Você vai agregando isso para tua carreira, você vai trazendo isso para tua bagagem. Né? A tua bagagem profissional, ninguém pode te tomar. Teu emprego, infelizmente, a gente nunca sabe, né? Quando a gente tem um emprego, a gente nunca sabe, porque não depende só da gente. Mas a tua carreira depende só de ti. É teu controle total, a gestão da tua carreira. Então, quando eu digo assim, porque eu já vi pessoas dizerem assim, ah, mas eu não vou fazer tal coisa, até coaches, né? Pessoas que me procuram para fazer coaching de carreira. Então, a pessoa diz assim, não vou fazer isso porque a empresa não merece. Eu falei, mas não é pela empresa, é por você, né? Então, muitas vezes a gente acha que é pela empresa, não é? É por você, é pela sua carreira, é pela sua imagem profissional. Porque tudo que você faz nas empresas que você trabalha vai agregando para sua carreira.
Você vai como se fosse ganhando pontinhos, né? Você vai agregando experiência, você vai agregando conhecimento. Então, isso é teu e ninguém pode tomar, né? Então, isso é carreira, na minha visão, tá, Paula? Então, na minha visão, a carreira ela é maior do que o emprego, embora o emprego, óbvio, seja importante também. E a carreira, ela faz a gente ser empregável ou contratável, que é diferente, né? Eu estar empregado e eu ser empregável. O que é um profissional empregável? É aquele profissional que ele agrega tanto valor no que ele faz e sabe mostrar esse valor, que ele é desejado. Ele passa a ser desejado. Quando o recrutador está ali na ficha, poxa, eu quero essa pessoa aqui. Então, essa pessoa é empregável, ela pode até estar contratada, mas pode ter outras empresas até que queiram também trabalhar com ela, né? Falando muito nessa lógica do trabalho profissional. Ou então, é um empreendedor, tem clientes e tal, mas aí tem sempre clientes que estão querendo trabalhar com ele. Então, você torna-se uma pessoa atrativa. Aí a diferença de você ir construindo essa carreira, né? Que a gente vai passo por passo construindo a nossa trajetória. E isso é bacana, né? Quando a gente começa a pensar em carreira profissional, a gente começa então a perceber além daquelas atividades que a gente faz dentro da empresa. Porque tem muita gente que trabalha só para receber seu salário e ser reconhecido pela empresa, né? Mas também tem várias coisas que influenciam, como a gente já falou, da questão da comunicação, né? E aí a gente tem que ter a noção, quando eu invisto na carreira, eu investi nisso além. Ok, se essa empresa não vai me reconhecer, mas vai ter uma outra que vai me reconhecer com certeza. E aí eu já vou querer investir em pós, em cursos, porque eu estou agregando aqui o meu profissional. E o trabalho, ele só faz parte ele só faz parte, ele não é o todo, vamos dizer assim. Porque naquele momento, naquela empresa, eu estou adquirindo todas as experiências que são necessárias para a minha carreira. E o topo vai depender de mim e não de um gestor, de uma empresa e tudo mais, senão eu me limito, né? Então eu acho que é por aí o pensamento. Então às vezes a gente joga essa ânsia muito para a empresa. A empresa não me reconhece. Cara, é tu que não está te reconhecendo. Porque, E se você já fez de tudo, a empresa não está ok, reconhecendo, vá para então é outra. um problema da empresa. Você tem que buscar outras empresas que possam valorizar, né? E aí Então tem isso também. vem do investimento da sua carreira. Tu tem Isso. competência, habilidade, conhecimento suficiente para te sair, e é aí que você vai avaliar o quanto você está investindo na sua carreira, ou você só está trabalhando para pagar as suas contas e pronto, acabou. Então, eu acho que esses são pensamentos bacanas da gente estar refletindo. Se eu só estou trabalhando, ou se realmente eu estou pensando no futuro. Você precisa se promover na sua vida, não esperar só a empresa vai te promover, porque as coisas não são por aí, né? Com certeza. E aí, nesse processo, né, Paula, é importantíssimo eu, além de me promover, além de eu investir em mim, de eu trabalhar meu autodesenvolvimento, de eu procurar sempre me aprimorar, melhorar, de eu pedir feedback, né, para as pessoas. Então, eu vejo assim que quando a gente observa as pessoas que conseguem sempre bons empregos, que conseguem boas posições e que vão crescendo, são pessoas que se disponibilizam também a ouvir feedback, a ouvir retorno, né, a pedir a perguntar para as pessoas como eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar. E ouvir, assim, com humildade, né? E procurar melhorar o que você precisa melhorar, porque, assim, todo mundo precisa melhorar sempre, né? Não tem ninguém que não precise melhorar nada. Então, a gente vai melhorando, aí a gente vai agregando valor. E, além disso, eu tenho que aprender a expressar isso, porque, às vezes, a pessoa entra naquela também de ser só a pessoa prestativa, a pessoa que faz tudo, a pessoa que puxa trabalho de todo mundo para si, né? Mas que muitas vezes não sabe também comunicar, não sabe expressar o seu valor, expressar o que faz, às vezes até se posicionar. E aí que entra a comunicação, né? A importância da gente saber se comunicar com as pessoas, saber falar quando não está satisfeito sem ser de forma agressiva, saber conversar, essas coisas todas que são super importantes e que a internet, as mídias digitais só vão refletir isso, né? Então, se eu sei fazer isso, eu posto as postagens, as coisas que eu compartilho, elas vão refletir esse meu estado interior, essa minha disponibilidade para o diálogo, né? Essa minha forma de falar, de abordar. Então, tudo isso vai construir a minha imagem profissional. Vai fazer com que eu construa uma carreira, né? E não só que eu tenha um trabalho, um emprego. E se a gente for ver, né, até a nomenclatura das redes sociais, a gente tem seguidores. São pessoas, né, que estão te seguindo justamente pela forma com que você pensa e tudo mais. A gente precisa ter muito esse cuidado. Eu vejo, Renato, que às vezes as pessoas não sabem mais se comunicar, né? E elas utilizam justamente a rede social porque não dá para ver o outro lado. E E é muito. Eu até brinco assim: ah, não estou mais satisfeito com aquela amiga, com aquele namorado, o que é que a gente faz? Exclui.
né? Bloqueia. É verdade, Então a gente não sabe é mais verdade. lidar. Só dar um oi pra Priscila Flores, tá com o bebê pequena aí, tá assistindo a live. Isso que é amiga. Ah, que legal. E ela colocando aqui, ó, Guerreira. autocrítica é importante nesse processo, sem dúvida. Eu acho que chega um momento da nossa maturidade profissional que a gente começa, assim, justamente fazer essa autocrítica. O que é que eu tô fazendo? Esses resultados que eu tô tendo, eles sim é consequência, né, dos meus comportamentos, das imagens que eu estou passando. Então, tem um exercício que até eu conversei com eles um pouquinho antes, né? Olha a tua rede social, lê, né? A gente não está Eu dizendo que é sempre falo certo esse e exercício. errado, porque isso é muito relativo. Mas lê o que que tu tá passando. Às vezes a gente passa uma coisa exagerada que nem é. É porque às vezes também utiliza a rede social para a gente criar uma imagem, é como se a gente estivesse num Verdade. joguinho. Lá eu É, vou ser a estudiosa, a isso, aquilo, a forte, não. Mas não adianta eu dar um clique e postar e do outro lado, do real, eu ser uma pessoa completamente diferente. Essa distorção perfeito. da imagem, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque hoje todo mundo acessa a rede social. Não tem jeito. E quem não tem, a gente se assusta. Opa, É, tá escondendo o quê? Né? Então hoje eu já acho é assim um verdade. absurdo. Gente, o que é isso? Mas Falaste, todas essas reflexões eu acho que são importantes. falaste uma coisa legal, que é essa questão da gente fazer esse personagem, né? Nas redes sociais. Isso é tão comum, assim, né? Eu acho assim que é quase uma necessidade humana de ter afeto. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque como eu trabalho ajudando empreendedores e profissionais a se posicionarem nas redes sociais, atrair cliente, atrair contratos, oportunidades, né? Aí eu fico refletindo sobre isso porque eu faço isso há 5 anos, né? E aí quando eu fico pensando, puxa, aquela coisa, até o Instagram recentemente não, faz um tempinho, né? Tirou lá os likes, por exemplo. E a gente se importa tanto com essa coisa Sim. de número de seguidores, e likes, e afeto. E aí eu estava aqui refletindo, me caiu uma ficha, que até agora me veio para compartilhar aqui com a gente, que é o quanto a gente é carente de afeto, né? Sim. O quanto a gente precisa do afeto. E aí a gente vai nas redes sociais como se fosse como se essa coisa, essa dinâmica, né, do curtir, do compartilhar. Ai, será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser criticada? Eu vejo muita gente que deixa de fazer coisas maravilhosas, são profissionais ótimos, têm conhecimento, têm coisas que seriam legais para compartilhar, mas que deixam de fazer isso porque tem medo do julgamento, tem medo, né? E as pessoas às vezes são cruéis mesmo, julgando nas redes sociais. Por isso que acho que a gente começou aqui, né? Eu comecei falando da importância de ter cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente comenta. Até porque às vezes a gente não sabe quem está do outro lado. Tem isso também. Às Sim. vezes a gente posta uma coisa que é bad vibe, né? Que é uma coisa assim que é negativa. E aí tem alguém do outro lado que está com depressão, que está com síndrome do pânico. E hoje, ainda mais hoje, nesse momento que a gente está vivendo, tão delicado, tão difícil para todos nós, né? E aí eu tenho que ter uma responsabilidade triplicada com o que eu falo, com o que eu digo, com o que eu posto, porque eu tô do outro lado, tem pessoas, seres humanos que estão sendo afetados também, de alguma forma, né? E por outro lado também, falando agora, né, do nosso lado, a gente tem que ter também esse cuidado para a gente não usar as redes sociais como se fosse uma fonte de afeto para a gente. Porque afeto, primeiro, a gente tem que se dar. Então, né, a gente tem que se abraçar, tem que realmente buscar se dar esse afeto. Segundo, a gente tem que buscar o afeto com as pessoas que são próximas. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com a família, né? Eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente está aprendendo agora com esse lance aí, da gente precisar ficar em casa. Então, puxa vida, conforme eu vou me trabalhando nos meus afetos reais, né? Eu vou Sim. ficando menos dependente, menos carente, né? Dessa coisa de ser aceito, ser amado e ser ovacionado nas redes sociais. Então, a minha comunicação vai ser mais saudável. Eu vou me travar menos, porque eu não vou ficar com medo de postar um vídeo, de fazer uma live como essa. Sim. Eu não vou ficar com medo, né, de compartilhar algo. Se não vier ninguém na live, tá tudo certo. Eu sempre posto isso, né? Tá tudo Ah, eu certo. vi, achei Grava, maravilhoso. posta. Tu viu? Então, vai lá, depois posta, entendeu? Tá, não tô dizendo que isso é fácil, tá, gente? Porque o nosso ego é o nosso ego. Eu também ia ficar meio assim, sabe? Poxa, não tem ninguém aqui. Um Mas eu coraçãozinho. tenho um coraçãozinho. Eu faço assim um carinho no meu eguinho. Não, eguinho, calma aí. Vamos gravar aqui, vamos segurar a onda. Grava o vídeo, depois posta, outras pessoas vão ver.
Então, assim, a gente fica muito noiado. Ai, será que vão ver? Será que vão curtir? Será que vão comentar? O que será que vão achar? E se alguém criticar? E se alguém criticar, o problema é da pessoa. Se ela fizer uma crítica construtiva, legal, a gente melhora. Sim, Com uma crítica destrutiva, eu sugiro sempre assim, ó, bloqueia. Bloqueia, porque não, né? Não, ninguém merece. Tá com a pessoa te jogando energia negativa, a gente tem que se sim. proteger, né? E segue em frente, segue o baile. A pessoa tem um problema dela lá, deve ser também, tu deve ter falado alguma coisa que incomodou, tu foi espelho para ela, né? Ela se incomodou com o que tu falou e ela tá projetando em ti uma raiva que talvez seja dela mesma. Então, segue o baile. Então, eu penso assim, quando a gente se volta para os nossos e busca afeto, amor, onde realmente é os nossos espaços de afeto e de amor, a gente fica menos dependente desse amor nas redes sociais. E se ele vier, ó, eu amo. Eu amo quando vocês dão um coraçãozinho aqui, ó. Quem quiser dar, né, Paola, pra gente, Por a gente favor, ama. muitos, cara. Mas é um Nossa. acréscimo, né? Uma coisa assim que vem a mais. Não é uma coisa que eu dependa disso, que se não tiver eu vou ficar arrasada, entendeu? Oh, muitos Por corações. aí também. É Olha, beijo importante. coração. Lógico que quando a gente fala assim dessa leveza e essa naturalidade da gente postar, a gente também não deixa o que a gente já falou da responsabilidade do que a gente está falando, do que a gente está postando e tudo mais, né? Então, é mais no sentido de eu não precisar hoje postar e ficar olhando o dia todo para ver quantas curtidas teve, se teve comentário ou não, né? Que tem gente que faz isso. Fica um vício. Não, eu postei, mas comentaram. Com quantas visualizações? Quem visualizou? Gente, a gente tem que ter Atualizando. muito, né? Muito cuidado. Aí fica lá. Ai, ninguém curtiu. Ai, então a gente tem que ter muito esse cuidado. Eu acho que a rede social hoje, como tu falaste, a nossa comunicação digital hoje, ela precisa ser repensada, revista, né? A comunicação não é só o que a gente fala, mas é a interação. Então, vai ter consequências sim, a gente precisa rever. E também nem sempre o que tem muita curtida é saudável, às vezes tem um outro lado, né? As meninas ou meninos que acabam se colocando de uma forma inadequada, vai ter curtida, mas não necessariamente é positivo. E às vezes, eles gostaram disso, então é isso que eu vou postar mais. Calma, que a gente pode estar passando uma imagem que não é a que você queria para aquela determinada situação, né? Longe de estar certo e errado, mas a gente precisa rever, porque como eu até comentei com eles, feed é uma linha do tempo, é a nossa linha de vida, querendo ou não. Se a gente for ver, o Instagram, tem muita gente que tem Instagram 2, 3 anos, então, rapidinho eu consigo ver toda a tua transformação. A gente consegue ver, eu acho lindo assim, de alguma forma. O Instagram a gente vai vendo mais do que o Facebook até a tua história de vida, né? Então a gente tem que ter Isso. muito cuidado com o que a gente está escolhendo para entregar para as pessoas. Eu acho que a comunicação através da rede social é a gente conseguir postar e colocar coisas que vão fazer sentido para as pessoas, que vai entregar uma energia, nossa energia real, e não o nosso fake, o fake Isso. eu. Usaste uma palavra que eu achei muito bonita. Tu falasse assim, o que eu estou escolhendo oferecer para as pessoas. É exatamente isso, né? Uma escolha. A gente escolhe o que a gente oferece, o que a gente compartilha com o mundo, e aí a gente vai ter o efeito disso, né? Se eu compartilho informação, educação, entretenimento saudável, né? Humor saudável, coisas que vão agregar, coisas úteis, às vezes até posso compartilhar, claro, alguma coisa que me aflige, mas de uma forma saudável também. Compartilhar pensamentos, reflexões, coisas que agreguem. Então eu vou ter de volta isso, eu vou ter de volta essas pessoas que gostam disso. Se eu compartilhar coisas que são ruins, que machucam a autoestima das pessoas, né? Poxa vida, eu já recebi assim, relatos, não foi só um, foram alguns, de pessoas que foram guinchadas nas redes sociais, assim, sabe? Postou uma coisa lá, a pessoa foi lá, criticou de um jeito grosseiro, agressivo. Então, assim, coisas desnecessárias, né? Então eu fico pensando, puxa, eu fico assim mais compaixão da pessoa que fez, sabe? Porque eu fico pensando, caramba, que tipo de vibração, que tipo de coisas que ela tá, né, puxando para perto dela e como essa pessoa deve estar infeliz para se dispor, dar o tempo dela para criticar, para machucar alguém, sabe? E aí eu fico pensando. E por outro lado, quando a gente faz o efeito, o contrário, vem esse contrário para a gente também, Sim. né? Vem essa coisa boa, a prosperidade, as oportunidades. Olha, eu posto nas redes sociais, a Paola viu lá, gostou, me chamou para essa live, tá sendo bacana, tá aqui. Então, assim, é assim que funciona.
Olha, a Adriana colocou, sou prova viva disso, tive Ah, muito medo e hoje sou outra pessoa, você me ajudou muito, Rê, obrigada. Que linda, minha cliente. A Adriana É, é maravilhosa, gente, fisioterapeuta ela incrível. colocou aqui, né? Todo mundo, eu acho que gente, tá fazendo sentido as coisas que a gente tá falando, né? Coloca em si, se tá fazendo sentido, porque é importante isso pra gente, né? Como eu sempre falo, o objetivo dessa live é que alguma coisa que a gente esteja falando faça sentido pra vocês, vocês consigam colocar em prática, para que vocês possam ter as consequências que vocês querem, né? E eu acho bacana disso da comunicação, que é o que está vivendo hoje. Se a gente ligar, por exemplo, um canal na TV, a gente vai ter uma série de informações que nos afetam. Se tu passar um dia sem olhar vamos dizer, aquele canal de comunicação, tu é outra pessoa. Mas se tu sentar ali uma hora para assistir, a tua energia baixa, tu sai É. desesperado, começa a tossir, enfim, já acho que vai morrer amanhã. Então, isso acontece com as redes sociais. Sem a gente perceber. Porque quem nunca, antes de dormir, acessa a rede social, acorda, a primeira coisa que pega é o celular. Toda essa comunicação das pessoas, ela vem, com certeza faz uma diferença pra gente, né? Estamos com o nosso tempo aí, né? Eu acho que foi uma discussão muito, muito bacana. Renata, eu queria que a gente já fosse finalizando, tá? Estamos com contagem regressiva. Qual é a mensagem que tu deixa, né? Qual é a mensagem central dessa temática? Qual é a dica que tu dá? O que é que tu tem para falar pra gente? Use a rede social, né, as mídias digitais, como um veículo de prosperidade para você e para as pessoas. Então, se você buscar ser útil, se você buscar compartilhar coisas boas, se você buscar as redes sociais para fazer conexões, para se envolver em grupos que são construtivos, né? E se você fizer uma limpa de tudo aquilo que não te agrega, né? De tudo aquilo que drena a tua energia, se você fizer essa limpa, você já vai sentir um alívio imenso, né? Você vai sentir alguma coisa melhorar na tua vida. Mas conforme você for se posicionando, conforme você for compartilhando coisas boas, a gente tem que ter essa mentalidade, né, maior. Então, quando eu ofereço algo, isso se multiplica. Conhecimento e informação é uma coisa que quanto mais tu dá, mais tu tem. Ela se multiplica. Então é isso, ofereça, compartilhe, seja útil, busque ajuda.